Gamer, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, continuando o quadro Por Trás da Disney, onde eu comparo um clássico da Disney com a obra original na qual ele foi baseado, vendo as semelhanças e diferenças entre as duas obras. E como o filme que tá no hype no momento é A Pequena Sereia, por conta do novo live action da Disney, bem, eu que não sou boba nem nada, vou surfar no hype também, né? Então tô aqui para fazer essa comparação com A Pequena Sereia, comparando o filme da Disney com a obra original na qual ele é baseado. Mas antes de falar sobre o filme, vamos para aquele recadinho básico. Bem, se você já acha que vai gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, isso aqui ajuda demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda. E outro recadinho, eu criei uma conta no Wattpad, que é uma plataforma para postar contos, histórias, livros e também ler contos, histórias e livros de outras pessoas. E eu estou postando alguns contos por lá e também pretendo postar livros por lá também. Então, se você gosta dos gêneros de terror, mistério, aventura, fantasia, existe uma possibilidade grande de você gostar dos meus contos. Então vai lá dar uma olhada, que é possível que você goste. Mas vamos agora pro vídeo. Pra quem não sabe, o filme A Pequena Sereia fala sobre Ariel, uma sereia que vive no reino do mar, junto das suas irmãs e do seu pai, o rei Tritão. Só que Ariel sempre foi muito curiosa e fascinada com as coisas terrestres, tendo o desejo de conhecer as terras acima do mar. E um certo dia ela está nadando próximo à superfície e avista um navio, onde ela vê o príncipe Eric, um príncipe jovem e bonito por quem ela se encanta. Acontece que vem uma tempestade e o navio é vítima de um naufrágio. E assim, Ariel precisa salvar do príncipe Eric e acaba se apaixonando por ele. Por conta dessa paixão, ela passa a desejar viver nas terras acima do mar e se casar com o príncipe. Por conta desse desejo, ela assina um acordo com a feiticeira do mar, Úrsula, que dá a ela pernas em troca da voz de Ariel. Porém, existe algo mais no acordo. Se Ariel não beijar o príncipe, um beijo de amor, até o terceiro dia, ela vai se tornar prisioneira da Úrsula. É um filme bem bonito e colorido, com várias músicas chiclete que grudam na cabeça. E tem aqueles típicos personagens divertidos da Disney. Eu confesso que não é um dos meus favoritos, mas é um filme bem divertido, bem legal de se ver. E o filme é baseado no conto do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, escrito em 1837. Como é de se esperar, existem várias diferenças entre o conto e o filme da Disney, principalmente o final, que é completamente diferente. E para falar dessas diferenças, eu vou ter que dar spoiler das duas obras, tanto do filme da Disney quanto do conto de Andersen. Então, se você não viu o filme, não leu o conto e tem vontade de ver o filme, de ler o conto, vai lá, vê o filme, lê o conto e depois volta aqui para assistir esse vídeo. E nem tem desculpa, tá? Porque o conto é bem curto, é bem tranquilo de ler, tem disponível em vários sites na internet. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o site onde eu li o conto. Então assim, dá pra você ler bem rápido, o filme também é rápido de assistir, é um filme curto. Então não tem desculpa, tá bem facinho de ler e de ver o filme. Então vai lá, se você quer, assiste, lê e depois volta aqui pro vídeo pra assistir, né? Não vai se esquecer disso. Bem, vamos falar sobre Ariel. É muito comum em que adaptações, né, da Disney, ela mude muito os protagonistas para deixar eles mais de acordo ali com uma visão mais atual ali da época. Como por exemplo no do Pinóquio, o Pinóquio passa de um boneco maldoso e irritante do livro original para um boneco doce e ingênuo pro filme. O Corcunda de Notre Dame, que eu também já falei, a Esmeralda no livro ela é uma mocinha ingênua, apaixonada, enquanto no filme ela é uma mulher esperta, de personalidade forte. Então a gente tem aí essas mudanças para ficar mais de acordo com a época. Porém, a Ariel até que é bem semelhante, até que ela é bem fiel à sua personagem do conto. Inclusive no conto não tem nome a personagem, ela é chamada de Pequena Sereia. Então a gente não tem um nome para ela, só Pequena Sereia mesmo. No filme ela acaba ganhando o nome de Ariel. Mas para ficar mais fácil eu vou chamar as duas aqui de Ariel, tá? Só para ficar mais fácil de falar, né? De contar aqui para vocês, para não ficar tendo que falar Ariel, a Pequena Sereia. Então vou chamar as duas de Ariel, tá? Mas daí você sabe que é a Pequena Sereia que eu tô falando. E as personagens são ambas extremamente curiosas, fascinadas com as coisas da Terra e com muita vontade de subir para a superfície, além de se apaixonarem extremamente rápido por um humano que mal conhecem, né? Porém, existe uma diferença. Enquanto a Ariel do filme adora colecionar objetos terrestres que ela pega de navios naufragados, a Ariel do conto, ela não faz isso. Ela, na verdade, elas têm jardins onde elas colocam várias coisas lá para enfeitar seus jardins aquáticos. E a Ariel, ela só enfeita seu jardim com flores vermelhas
muito parecidas com o Sol, que ela é fascinada no Sol, apaixonada no Sol, e uma estátua de um homem, de um rapaz que ela acabou achando, mas ela não admite outros objetos no jardim dela, então só flores que lembram o Sol e aquela estátua, diferente da do filme, que adora colecionar um monte de objetos que ela acha nos navios. Inclusive essa estátua que ela tem parece muito com a que aparece no filme também, só que é obtida de forma diferente. No filme ela ganha essa estátua do Flounder, lá o peixinho, que encontrou ela do navio naufragado do príncipe, né? Ela é uma estátua à imagem do príncipe Eric que ele ganha de aniversário. Já no conto não tem nada que indique que a estátua realmente represente o príncipe por quem Ariel vai se apaixonar depois. Ela diz que são semelhantes, quando ela encontra o príncipe ela lembra da estátua, fala, nossa, parece muito com aquela estátua que eu tenho, mas não tem nada que indique que realmente seja, né? Pode ser que só seja semelhante mesmo, então não tem nada que indique que a estátua realmente represente o príncipe no conto. E ao contrário do filme, que é proibido você colecionar esses objetos, quando a Ariel é descoberta, o pai dela fica furioso, tá, por ela ter aquela coleção, no conto isso não é nenhum problema, inclusive as irmãs dela adoram colocar nos jardins dela objetos que elas acham ali dos navios e tal, e ninguém vê problema nenhum nisso. E a estátua da Ariel também ninguém proíbe ela de ter, ninguém vê problema nenhum nela ter essa estátua. Então, diferente do filme que isso é um puta problema, no conto não, no conto é de boa essa questão. Até porque no filme falar sobre a terra, sobre a superfície é um grande tabu, né? O rei Tritão fica, nossa, sempre que a Ariel vai puxar esse assunto ele fica super assustado e tal, e bravo. E né, ele tem meio que esse ódio e tal dos humanos porque eles comem peixes e criaturas do mar. Porém, no conto não tem nada disso, inclusive são contadas várias histórias sobre a superfície. A avó da Ariel como personagem que existe no conto e que não existe no filme, mas no conto tem essa avó, que é meio que uma figura materna ali para sereias, irmãs, porque a mãe da Ariel, né, é morta, né, ela já morreu, então quem assume essa figura materna é essa avó, que é a mãe do rei Tritão. E ela adora contar vários contos sobre a superfície, as sereias adoram e tal, ela conta várias coisas, então não existe esse tabu sobre conversar sobre a superfície, sobre conversar sobre os humanos, tal, as pessoas que vivem lá em cima. Não existe isso, é uma coisa super normal. Inclusive as sereias elas podem ir até a superfície, ficarem em rochedos e tal, depois que elas completarem 15 anos. Elas precisam completar 15 anos primeiro, mas uma vez que elas completam essa idade, elas podem sim ir até a superfície numa boa. Inclusive quando a Ariel ela vai para a superfície, ela vê o príncipe Eric, foi quando ela completou 15 anos, então ela tava de boa ali, ela não cometeu nada de errado, diferente da Ariel do filme, que vai às superfícies escondidas, né? Isso não é bem visto, não é considerado correto ela ficar indo lá em cima na superfície, mas mesmo assim ela vai lá e vai. E tem essa diferença de idade entre a Ariel do conto e a do filme. A do conto ela tem 15 anos e a do filme tem 16, um ano aí de diferença. Provavelmente porque eles acharam que 15 ia ser nova demais e talvez fosse chocar as pessoas ver uma menina de 15 anos se casando, né? No filme também são criados personagens para interagir com a Ariel que não existem no conto, como o Siri Sebastian e o peixe Flounder. No conto ela não tem muitos diálogos, ela não conversa muito ali com personagens e quando ela interage é mais com a avó dela ou com as irmãs sereias dela. E tanto no filme quanto no conto nós temos um belo e jovem príncipe por quem Ariel se apaixona. E nos dois ela conhece o príncipe no dia do aniversário dele, onde tem aqueles fogos de artifício que deixam Ariel maravilhada. Isso acontece nos dois, tanto no filme como no conto tem isso. Só que no conto a Ariel também está de aniversário, porque ela está completando os 15 anos dela, que fazem ela poder ir para a superfície. Ela vê o príncipe Eric justo no primeiro dia que ela pode ir para a superfície, quando ela completa os 15 anos. Então eles fazem aniversário no mesmo dia, no conto, né? Porém existe uma diferença que é crucial para o final das duas obras, que faz com que tudo mude. No filme, quando o príncipe é resgatado pela Ariel, ele chega a ver ela e ouvir a voz dela, né? Ele tá acordando e tal, então ele chega a ver a Ariel e ele ouve a voz dela e depois isso vai fazer com que ele reconheça ela mais pra frente, né? Que ele reconheça ela como a sua salvadora. E já no conto não, no conto o príncipe ele nunca chega a acordar, a Ariel vai embora antes, então ele não vê ela e nem ouve a voz dela. E nesse momento que ele tá desacordado, quando ele é acordado por uma jovem que tava lá. E essa jovem cuida dele e tal, né, nesse momento. Então ele passa a ver essa jovem como sua salvadora. E no filme a gente tem um momento parecido com isso, que é quando a Úrsula, que é feiticeira do mar, com quem a Ariel faz o pacto, ela se disfarça de bela jovem e usa a voz da Ariel para enganar o príncipe, para fazer parecer que foi ela quem salvou ele. Já no conto isso não acontece, essa jovem realmente é real, ela realmente existe
Ele acha que foi ela que salvou ele porque foi a primeira pessoa que ele viu ali quando ele estava acordando e foi a pessoa que cuidou dele ali quando ele estava se recuperando. Então ele vê ela como sua salvadora. E, diferente do filme, ela não é uma bruxa, ela não é uma pessoa má, ela realmente ama o príncipe. E por falar em Úrsula, vamos à diferença das Úrsulas, que são muito diferentes. Primeiro que no conto ela não chama Úrsula, né? Ela só é chamada de feiticeira do mar. E no filme a Úrsula tem todo um plano lá que ela tá arquitetando e todo esse pacto que ela faz com a Ariel, na verdade, tem o objetivo dela de conseguir o trono. Ela pretende, o plano dela é que a Ariel não consiga beijar o príncipe, que o negócio dê errado, ela se torne prisioneira da Úrsula, pra Úrsula ir lá e trocar ela com o rei Tritão pela coroa do Reino do Mar. E assim ela se torne a rainha do mar ali, ela ganha o trono. Já no conto não, no conto ela é só uma bruxa mesmo, bruxa do mar, e ela realmente com aquele pacto que ela quer é a voz da Ariel. E depois ela vai até fazer um outro pacto para conseguir o cabelo das irmãs da Ariel. Então ela basicamente é só uma bruxa fazendo bruxices mesmo. O tipo de coisa que hoje se resolveria com peruca e autotune. Mas, né, na época não existia nada disso, eram tempos mais difíceis. Outra diferença muito importante, a ser muito conhecida, né, nesses sites que sempre falam de diferenças e tal, dos filmes da Disney, dos contos originais, é que no conto existe um efeito colateral, quando a Ariel vai trocar a sua voz pelas pernas, ela troca a sua voz pelas pernas com a Úrsula. Porém, existe um efeito colateral nisso. Além dela perder a voz, né, como parte do acordo, ela passa a sentir dores terríveis nos pés. Toda vez que ela dá um passo, ela sente como se estivesse pisando em facas. E isso pro resto da vida. Sempre que ela der um passo, ela vai sentir essas dores terríveis. Inclusive, a bruxa do mar alerta ela sobre isso, né? Ela fala sobre esse efeito. Mas ela tá tão apaixonada pelo príncipe que ela aceita o acordo assim mesmo. Pois é o paixão, viu? E por um príncipe que mal conhece, nunca nem viu direito, nunca nem conversou com esse príncipe. Pô, imagina se ele gosta de ouvir MC Pipoquinha, ou se ele acredita em terra plana, ou pior, se ele coloca o feijão embaixo do arroz. Isso são coisas sérias, não dá pra sair aí se apaixonando pelo primeiro que aparece. Mas não, a pequena sereia é apaixonada e aceitou o acordo, tanto no filme como no conto. E aqui outra diferença ainda. Lembra que eu falei do terceiro dia, que ela tinha que beijar o príncipe até o terceiro dia, senão ela virava prisioneira da Úrsula? No conto é mais complexo. Ela, na verdade, ela tem que fazer o príncipe se apaixonar por ela a ponto dele esquecer pai e mãe e só pensar nela, e só ter pensamento pra ela. Ele é um obcecado, basicamente. Ai, que romântico. E tem mais, se ele se casar com outra pessoa e não com a Ariel, no dia seguinte ela vai ter seu coração despedaçado e vai se tornar espuma do mar. E tem ainda mais, porque para obter a voz, né, no filme meio que a voz sai dela como se fosse um espírito, a voz sai e vai pra Úrsula, mas no conto não, no conto é mais sangrento. Para conseguir a voz da Ariel, a bruxa do mar vai lá e corta a língua dela. Mas aí você pensa, mas vai dar tudo certo pra Ariel no final, né? Ela vai conseguir se casar com o príncipe, vai ter a voz de volta e vai parar de sentir as dores. Claro que não. Lembra da tal jovem que encontrou o príncipe lá, quando ele estava se recuperando, quando ele estava recuperando a consciência, ele vê a jovem que cuida dele, então, lembra dessa jovem? Pois é por ela que o príncipe se apaixona no conto, e ele marca casamento com ela. E sim, ele conhece e se afeiçoa a Ariel, porém ele vê ela como uma irmãzinha, né? Ele não sente um amor romântico por ela. Então sim, no conto Ariel entra na friend zone. E se isso já não fosse ruim o suficiente na vida real, imagina numa realidade em que você abdica de tudo pra ficar com esse homem e ainda por cima, se ele casar com outra, você vai virar espuma do mar. Pois é, e você aí reclamando que a web namorada não te nota. A Ariel do conto até tenta, mas ela não consegue conquistar o coração do príncipe. Mas calma que ainda há esperança. Acontece que nesse meio tempo ela acaba vendo as irmãs e conta pra elas o que aconteceu. E as irmãs ficam muito tristes, claro, e resolvem fazer um pacto com a bruxa do mar. Elas vão lá, dão o cabelo delas pra bruxa em troca de um punhal. E com esse punhal, se a Ariel for lá matar o príncipe e com esse sangue ela pingar nos pés, as pernas dela vão voltar a se transformar numa cauda e ela vai poder voltar a ser sereia e vai ficar tudo bem. E a Ariel pegou o punhal, mas assim, a mulher abdica da voz, aceita sentir dores terríveis, aceita correr o risco de virar espuma do mar, tudo pra ficar com esse homem. Você acha mesmo que ela vai ter coragem de matar ele? Claro que não. No final ela desiste e aceita virar espuma do mar. Mas calma que ainda não acabou. Acontece que no momento que ela vai virar espuma do mar, ela acaba na verdade se elevando para um espírito do ar.
E ali ela vê outros espíritos, e esses espíritos dizem pra ela que por ela não ter matado o príncipe, ela fez um ato então de muita bondade. Isso fez com que ela conseguisse se elevar a um espírito do ar. E espíritos do ar são espíritos que devem viajar até países quentes para trazer brisas frescas para as pessoas, além de aroma perfumado, consolo e cura. Então esses espíritos são tipo fadas invisíveis ou anjos. Os espíritos do ar fazem isso por 300 anos. E depois acabam ganhando uma alma imortal. E aí tem uma outra diferença também entre o conto e o filme. No conto existe essa diferença assim entre os humanos e as sereias. As sereias elas podem viver até uns 300 anos, elas têm uma vida muito longa, porém uma vez que elas morrem elas viram espuma do mar e desaparecem. Já as pessoas, os seres humanos, eles têm uma vida mais curta, porém quando morrem eles ganham uma alma imortal. E se Ariel tivesse conseguido conquistar o coração do príncipe, ela teria ganhado uma alma imortal também, tal qual um humano. Porém, como ela não consegue, ela não ganha essa alma. Porém, ela acaba se levando esse espírito do ar, que é o que mais tem vantagem, porque vive 300 anos e além disso depois ainda ganha a tal da alma imortal. Então é só vantagem aí. Então sim, a Ariel no final acaba não tendo um final tão trágico assim. Ela tem um final até que feliz, digamos assim. Porém não, ela não fica com o príncipe. Além de nunca mais poder ver o pai, nunca mais poder ver as irmãs, nem a avó, nunca mais vai poder ver nenhum deles, né? Então ainda tem isso também. Já no filme é bem diferente, eles derrotam a Úrsula, a Ariel se casa com o príncipe e é aquele típico final feliz de filme da Disney. Totalmente diferente do final do conto. E eu preciso dizer uma coisa aqui pra vocês. Sei que isso pode surpreender muita gente, mas é verdade. Eu prefiro o final do conto. Pois é, e aí você vai dizer: nossa, ela, mas como que você não gosta do final do filme? É um final tão lindo, tão romântico. Ela casa com o príncipe, eles são felizes para sempre. Ai, que amorzinho, o amor vence. Como você não pode gostar desse final? Pois é, o típico final genérico de filme da Disney. Aquele típico final que a gente adora assistir quando é criança, mas agora depois de adulta eu vejo como ele é meio problemático. Porque existe algo que me incomoda nesse final, que é a mensagem que ele acaba passando. Histórias como essa do conto são comuns, histórias de mulheres jovens bonitas que acabam se apaixonando perdidamente por um grande amor, não são correspondidas e acabam fazendo alguma loucura de amor e tem um final trágico. Esse tipo de história é comum, inclusive no Corcunda de Notre Dame, no livro, tem isso. A Esmeralda ela se apaixona pelo Phœbus e não tem seu amor correspondido por ele, o que faz com que ela cometa aí um ato de loucura que acabe fazendo com que ela tenha um final trágico no final do livro. E histórias assim são comuns desde a antiguidade, como por exemplo o mito de Narciso, em que o personagem Narciso é um homem extremamente belo, por qual todo mundo se apaixona. Ele acaba sendo condenado a se apaixonar pelo próprio reflexo por conta do amor da ninfa Eco. Eco era uma ninfa que foi condenada a apenas poder repetir o final das palavras que as outras pessoas diziam. Então ela não conseguia falar, não conseguia elaborar frases, ela só conseguia ficar repetindo o que os outros falavam, meio ali só o final. E ela acaba vendo o Narciso se apaixona completamente por ele e quer, chegar nele e falar que ama ele, porém ela não consegue, porque sempre que ele meio que nota que tem a presença de alguém ali, porém ele não consegue ver essa pessoa. Ele pergunta quem tá aí e ela não pode responder. A pessoa pergunta quem tá aí, sabe? Como se fosse um eco. E aí por conta disso o Narciso não consegue ver ela. Ele acha que tá sendo seguido, que ela tá longe e ele fica procurando ela. E isso faz com que ele acabe procurando no próprio reflexo. E a mãe dele tinha avisado que ele não poderia nunca olhar pro seu reflexo, porque se ele visse o seu reflexo, por ser tão bonito, ele ia acabar se apaixonando pelo próprio reflexo e nunca mais ia conseguir sair dali. É exatamente o que acontece. Ele olha pro próprio reflexo, se apaixona por ele e fica ali para sempre olhando seu reflexo. E por conta disso a ninfa Eco fica muito mal com o que aconteceu, ela fica muito arrependida e resolve se transformar num rochedo, sendo condenada a passar o resto da vida repetindo as palavras das pessoas ali, se tornando ali um eco. Então, desde a Grécia Antiga a gente tem essa história sobre mulheres apaixonadas que acabam não tendo seu amor correspondido e terminam a história de forma trágica. Isso já acontecia desde então e até hoje a gente tem remanescências disso, com essa ideia de que as mulheres só se apaixonam por homens errados, que não gostam dela, enquanto o homem que realmente gosta dela, ela nem dá bola. Então até hoje a gente tem remanescentes dessa ideia, da mulher apaixonada que não é correspondida e tem um final trágico. Porém, apesar do conto provavelmente ser só mais uma história de uma jovem apaixonada que acaba cometendo loucuras por um amor não correspondido,
Ainda assim, eu consigo ver umas mensagens bem interessantes que esse conto acaba passando. Ariel sacrifica tudo por conta de seu amor, e isso não dá resultado. Eu consigo ver aí uma mensagem muito legal sobre amor próprio e sobre nunca deixar de ser quem você é por conta de alguém. Ariel deixa de ser sereia e abdica do seu bem mais precioso, que é a sua voz, para ficar com alguém. Porém, não podemos fazer isso. É claro que relacionamentos exigem certos sacrifícios, porém, a partir do momento que você tem que sacrificar a sua essência, tem que se tornar outra pessoa para ficar com alguém, então isso significa que essa pessoa não gosta de você de verdade. Isso não vale a pena, até porque essa pessoa nunca vai te amar e você só vai conseguir sofrimento. Trazendo isso para o contexto da nossa realidade, seria como uma mulher que faz procedimentos cirúrgicos para mudar completamente sua aparência e ficar de um jeito que agrade ali a pessoa que ela está apaixonada. Porém, ela faz isso, faz todas essas cirurgias, tudo para que o cara que ela gosta troque ela por uma mulher que é assim naturalmente. E sim, casos assim acontecem, tá? Tem muita mulher que faz esse tipo de coisa. Mulher que engravida pra segurar marido, namorado, mulher que faz simpatia maluca, mulher que muda a cor do cabelo e até mesmo isso, realmente, de chegar a fazer cirurgias plásticas, procedimentos cirúrgicos para mudar sua aparência para agradar determinada pessoa. Mas não, se a pessoa não te aceita como você é, então ela não é a pessoa certa para você. E se você for inventar de fazer isso, de mudar quem você é, você vai acabar tendo o mesmo final da Ariel. Vai acabar perdendo sua essência, perdendo sua naturalidade, não vai conseguir nada e ainda vai ver seu amado nos braços de outro. E essa é uma mensagem que também vale para homens, ainda mais com tanto homem hoje em dia seguindo esses cursos malucos aí e mudando completamente sua essência para tentar conquistar alguma mulher, se esquecendo completamente que as mulheres têm gostos diferentes. E é isso que me incomoda no filme da Disney, porque ele meio que passa essa imagem de que a Ariel tá certa, de que você deixar de ser quem você é pra ficar com alguém que você mal conhece direito é o certo, porque no final o rei Tritão pede desculpas por não ter deixado a Ariel ficar com o príncipe, ela fica com ele, se casa com ele e dá tudo certo. Então meio que passa essa mensagem. E eu só digo uma coisa, se a sua filha de 16 anos tá querendo largar tudo pra ficar com um cara que ela mal conhece ela há 2 dias, por favor, impeça imediatamente, porque a chance disso dar errado é muito grande. Gente, é só pensar se eu lembrar, nossa, do cara que eu tava apaixonado com 16 anos, meu Deus, sabe, não tinha nada a ver. E ainda bem que eu não fui correspondido por ele e nem era louca de casar com 16 anos. Mas imagina se tivesse feito isso, com certeza não teria sido um casamento bem sucedido. Então meio que a mensagem do filme acaba sendo muito errada, né? Uma menina de 16 anos se largando tudo, largando família, largando quem ela é pra se casar com um cara que ela conhece há 2 dias. Eu até entendo, o filme é de 89, um filme mais antigo, mas não deixa de ser uma mensagem meio problemática, né? E várias animações de princesa da Disney têm esse mesmo problema. Uma princesa extremamente jovem se casando com um príncipe que ela mal conhece. Tão comum que até o filme Frozen zoa com isso. You can't marry a man you just met. You can if it's true love. Anna, what do you know about true love? E ainda bem que os filmes da Disney hoje em dia não estão mais pegando essa mensagem. Embora, por outro lado, estejam perdendo sua essência também, né? Tá difícil, né, Disney? Pô, não dá pra ter os dois filmes com mensagens legais e bem feitos? Não. É um ou outro. Ou filme bem feito com mensagem problemática, ou filme sem a mensagem problemática, mas feito tudo de qualquer jeito. E assim, mesmo sendo um filme mais antigo, eles poderiam ter feito pelo menos ter mais tempo ali até Ariel se casar, né? Ela não se casar assim tão logo de cara, né? Demorar mais pra ela tomar essa decisão. Podiam ter aumentado a idade da Ariel, feito ela ficar mais velha, já ter 18 anos. O certo mesmo, acho que o legal mesmo seria se no final ela descobrisse que prefere ficar como sereia, que ela é mais feliz sendo sereia do que ficando com o príncipe. Esse seria o final ideal, mas eu pedi muito pra um filme dos anos 90, um final desse, né? Que a mocinha não fica com o príncipe. Mas ainda assim, eles podiam pelo menos ter mudado a idade da Ariel, né? Ter feito ela ficar mais velha. E não, eu não acho que, não pode ver o filme, que as crianças não podem assistir o filme, não. Eu não acho que por conta de um filme, as crianças que forem ver ele vão tudo querer casar cedo com o primeiro que aparece. Não, é claro que não. É mais uma questão de soma, né? Um filme só em si não vai fazer isso. Agora, se for um monte de filme que a criança vê, um monte de série, livros e tal, tudo com essa mesma mensagem de amor inconsequente, de amor à primeira vista, de largar tudo por conta de um amor. Se ela começar a ver várias obras com essa mesma mensagem, sim, pode influenciar. Pode criar uma romantização disso. Porém, um filme em si ali não vai ser um grande problema. E se os pais contextualizarem também, explicarem, olha, uma mensagem da época e tal, hoje em dia, né, a gente sabe que você tem que conhecer bem uma pessoa e tal, vai ficar com ela, né? Não vai ficar com o primeiro que aparece. Né? Com uma contextualização ali, dá pra ver o filme numa boa. Até porque as músicas são bem divertidas. Mas eu ainda prefiro o final do conto.
Trágico, mas um tapa na cara de quem acha que vale a pena jogar tudo pro alto por conta de alguém que mal conhece. Não caia no conto do amor à primeira vista. Não dá pra você se apaixonar por alguém que mal conhece. Isso não existe. Isso sem falar do perigo de você acabar sendo vítima de uma pessoa mal, ruim, tóxica, prejudicial ou até coisa pior. Então não, né? Vamos conhecer bem as pessoas aí que a gente resolve se casar e não vamos deixar nossa essência por conta delas. Se você é sereia, fique sendo sereia, não deixe de ser sereia por conta aí do boy magia. E seria uma mudança interessante pro live action se nele a Ariel resolvesse ficar sendo sereia ao invés de casar com o príncipe. Seria um final interessante e diferente aí. Mas do jeito que a Disney tá meio que despreocupada, fazendo as coisas de qualquer jeito, é pouco provável que isso vai acontecer. E se isso acontecer, vai ser de um jeito todo errado, só pra ir lá conservador reclamar e ficar essas tretas com gente de Twitter. Haja paciência, viu? Bem, mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários sua opinião, se você já conheceu essas diferenças, se vocês viram o filme já, leram um conto, se já assistiram um live action, o que vocês acharam. Sejam bem-vindos para deixar aí sua opinião aqui nos comentários. Mas então é isso, gente. Fiquem bem e até a próxima.